Endrick deverá ser emprestado novamente e não jogará pelo Real Madrid nessa temporada. Bom, é o que muitos jornalistas especializados lá do futebol europeu tá falando e tá começando a pipocar aqui no Brasil. Por quê? O técnico atual do Real Madrid, José Mourinho, né, The Special One, ele foi chamado, né, pro Real Madrid, é o que muita gente fala, para organizar os egos lá dentro, mano. Não é para treinar. O Florentino Pérez não olhou o elenco estrelado que tá montando, né? E tá vindo o Diomandé, 100 milhões, e falou: Mourinho, eu preciso de você para treinar esse elenco. Quero você, né, guiando para novos títulos. Não. Ele tá ali para organizar, ele tem voz, tá ligado? E ele tem experiência no futebol pra pôr o dedo na cara de um Mbappé, de um Vinícius Júnior, de quem que for. Tchouaméni. Bom, é o seguinte. O que acontece? José Mourinho, ele chegou, né? Parte do elenco tava todo na Copa do Mundo. Mas ele deixou que, sim, ele testaria o Endrick. O Real Madrid pediu o Endrick de volta do Leão. Testaria sim o Endrick. E pra dizer, né, se ele usaria ou não nessa temporada. Bom, só que o que acontece? O Real Madrid, ele tinha colocado o Gonzalo Garcia, né? O menino Gonzalo Garcia da base, que é centroavante. O Endrick não é um centroavante, tá? Porque o que muita gente imagina aqui no Brasil e lá na Europa, o Endrick, né, não é um centroavante. Ele é um atacante de lado, um segundo atacante. Entendam como vocês quiserem entender. E, cara, o José Mourinho falou: pô, eu gosto das qualidades do Gonzalo Garcia, porque é um centroavante, alto, tem físico, sabe fazer o falso 9, sabe fazer o atacante de espaço, que é uma das qualidades do Endrick, e vou testar. E, cara, e adivinha o que acontece? O Gonzalo, hoje, o Real Madrid, ó, tô aqui com o vídeo aqui, ó, não sei se vai dar problema. O Real Madrid hoje jogou contra o Leganés, né, um amistoso, foi 4-1 pro Real Madrid. E olha quem fez o gol. Endrick não tá jogando ainda, né, cara? E olha quem fez o gol. Passe do Trent Alexander-Arnold. Atacou espaço e gol do Gonzalo Garcia. Eu vi alguns jornalistas, eu acompanho muito a mídia especializada lá de fora. Eu vi alguns jornalistas falando que José Mourinho, The Special One, ele está gostando das qualidades do Gonzalo Garcia. E, segundo José Mourinho, ele é um dos atacantes únicos no elenco. O José Mourinho não vê... O José Mourinho não vê Mbappé como centroavante. O José Mourinho não vê Rodrigo, muito menos, como centroavante. E o José Mourinho, assim como muitos técnicos, não vê o Endrick como centroavante. A gente buscar aqui o plantel do Real Madrid no site oficial, a gente ainda tem o Vinícius Júnior, que tá por uma polêmica, se fica ou não fica, por conta de renovação de contrato. E com a skin antiga, né, que o Vinícius Júnior tá com a skin nova. Mbappé, né, o artilheiro de todas as Copas, artilheiro dessa Copa. O melhor jogador do Real Madrid da temporada passada. Rodrigo recuperando o LCA. Gonzalo Garcia, centroavante. Mastantuono, ponta direita barra meia. E Endrick, atacante barra segundo atacante. Então, cara, e se chegar o Yan Diomandé, ele também é um ponta barra meia, né? Então, o que tudo tá levando a crer, cara? Que o Mourinho provavelmente vai usar o Endrick, quer testar o Endrick como centroavante e também como meia direita, né? Porque o Mourinho, rapaziada, ele joga no 4-2-3-1, tá? Desde Benfica e desde Fenerbahçe, 4-2-3-1. Mais atrás, o Mourinho utilizou muitos três zagueiros na Roma. 3-4-2-1 na Roma, 3-5-2 na Roma. Então, cara, eu vejo que o Mourinho, ele não vai jogar com pontas, tá? E se jogar com pontas, o Endrick não será um dos pontas. E se jogar no 4-2-3-1, o Endrick, ele vai ter que disputar a direita, que pode ser entre Mastantuono, entre Rodrigo, entre Diomandé, que também faz a direita, apesar dele ser ponta esquerda. Meus amigos, vocês estão pensando o que eu estou pensando? E outra, essa posição onde o Mourinho costuma... Tô aqui, ó. Tá aqui aberto, ó. Esse foi o time hoje, tá? No amistoso no Leganés. 1-4-3-3, mas isso aqui tá muito em linha, né? Porque não teve acompanhamento de estatística.
Então a gente não tem mapa de calor para saber o posicionamento e eu também não assisti. Seguinte, 4 linha de 4, Carreira, Hilsen e Raul Asensio e Alexandre-Arnold. Que muita gente fala que o Arnold é muito melhor como um ala barra meia direita do que simplesmente um lateral, desde Liverpool, tá? Temos um Valverde na saída, um Camavinga, que tá... O Camavinga tava na lista, né, dos transferíveis do Real Madrid, mas chegou o Mourinho quer esperar, tá? Não vai dispensar o Camavinga. O Arda Güler, que, porra, jogou com o Xabi Alonso, jogou com o Arbeloa, o Arda Güler que faz ponta, faz meia, já fez até segundo volante, fez gol inclusive, mas esses amistosos assim, rapaziada, gol, essas coisas a gente tem que desconsiderar às vezes, mano. Esse Síria que deve ser algum garoto da base, eu não conheço. O Gonzalo Garcia que jogou desse centroavante e fez o gol, e o Mastantuono, né, que era o craque do River Plate, que o Real Madrid contratou, mas não encaixou, na meia direita, na ponta direita, que provavelmente é meia. Se vocês pegarem os últimos times do Benfica, do Mourinho, ele jogou no 4-2-3-1 com o grego no ataque, que eu não lembro, não me vê o nome dele agora, tá? Que, porra, faz gol pra caralho no Benfica lá. Então, rapaziada, o Endrick, cara, na minha opinião, ele tem que procurar um time, mano. Desculpa. O brasileiro, mano, ele tem que parar com esse sonho Real Madrid e Barcelona, assim, desde o início. Esse sonho lúdico, eu quero sair do meu time do Brasil e ir para um Real Madrid, ir para um Barcelona para seguir a carreira do gaúcho. Cara, primeiro, na minha opinião, os jogadores brasileiros têm que ser testados no ambiente europeu, tá ligado? Eles têm que pegar canja lá fora, pode ser até dentro da liga, né, no mesmo time da liga ou em outras ligas. E o Endrick, ele deu muito azar que quando ele foi transferido, era a chegada do Mbappé. Então, acabou aí. O Roselu, que era o atacante, foi dispensado. Tinha o Rodrigo na direita, Vini na esquerda e tinha chego o Mastantuono. Ainda tinha o Brahim Dias e o Arda Güler. Então, cara, ele ficou meio que onde eu vou jogar. E, se vocês vão lembrar, era o Carlo Ancelotti, que também enxergou as mesmas coisas que Abel enxergou, Carlo Ancelotti enxergou, Xabi Alonso antes enxergou, onde ele preferiu ter o Gonzalo Garcia no elenco do que ter o Endrick, porque ele entendia que o Endrick, na posição que o Endrick estava ali, ele tinha o Brahim Dias, o Arda Güler e o Mastantuono, o próprio Rodrigo, 4 opções na direita. E de centroavante, ele também não enxergou o Endrick como centroavante, então utilizou o Mbappé. Veio o Xabi Alonso, saiu, veio o Arbeloa, mesma coisa, galera. Mesma coisa não, né? Porque ele já tinha saído. Mas eu acredito que seria a mesma coisa também. Até porque o jeito que o Real Madrid joga, o Endrick, cara, ele mostrou contra a Noruega as dificuldades que ele tem de recomposição na linha de 4. Tanto que o primeiro gol da Noruega, se vocês lembrarem, saiu não seria uma péssima recomposição, mas uma desligada do Endrick na linha de 4, que ele teria que ter feito, né? Porque estava Neymar e Vinícius Júnior, os dois da frente na primeira linha. Linha de 4 era ele, Ederson, Danilo, Casemiro e Danilo. E ele vacilou e o gol saiu dali, né? Um cruzamento do Sheldrup. Então, galera, cara, se eu fosse o Endrick, eu pediria uma transferência de vez do Real Madrid. Cara, parar com esse sonho de Real Madrid, porque vai ser assim, rapaziada. Pra ele jogar no Real Madrid, essas dificuldades táticas que todos os técnicos estão observando no Endrick, cara, eu acho bem improvável todo mundo tá errado e só o Endrick tá certo, e só os torcedores estão certos, só os palmeirenses fanáticos estão certos. Eu sou palmeirense, eu acompanhei toda a carreira do Endrick e lá no meu Palmeiras eu já via que o Endrick não era um centroavante. Eu já vi declarações até do próprio pai dele falando que ele não gosta de jogar de costa, né, para defesa. O Abel Ferreira, alguns jogos, preferiu ter o Rony, tá? Ao invés de ter ele na direita, que era do Dudu. E quando usou ele na direita, o Endrick teve que muito marcar para fazer a linha de 4, recomposição, futebol é assim, né? Fase ofensiva e fase defensiva. E alguns torcedores pegavam no pé que, porra, o Endrick tá jogando quase que de lateral. Por quê? 4-2-3-1.
O Endrick no Palmeiras só foi encaixar e trazer gols, inclusive foi aquela campanha que o Palmeiras buscou o Botafogo e ganhou o título, quando o Abel Ferreira achou o 3-5-2, que os dois atacantes eram Breno Lopes e Endrick. Então um completava o outro, não tinha um fixo e nem tinha dois pontas. As pontas estavam para os alas, tá? Então era Endrick, quando o Breno Lopes abria, o Endrick fechava, quando o Endrick abria, e não abria tanto, né? Porque ele sempre gosta de jogar de frente pro gol para remate. O Breno Lopes fechava, dois atacantes que nem nas antigas, e é ali que ele brilhou, e depois ele foi pro Real e não jogou. No Lyon, tá? Ele fez esse 4-2-3-1, jogou bem. Cara, francês não é uma liga top, só tem um time top, que é o PSG. Tem bons times. O Lyon era um bom time, o Lyon do Cherki, tá? O Monaco agora do Felipe Luiz está se mostrando um bom time. Temos o Strasbourg, um time jovem, temos o Nice. Cara, mas é tipo assim, um time muito top, que é o PSG, muito bem treinado pelo Luiz Henrique, com muito bons times, para razoável, tá ligado? Então é uma liga muito desbalanceada. E o Endrick sim jogou bem no Lyon, mas também teve partidas que ele, pelo desempenho tático dele defensivamente, ele deixava a desejar. Tanto que o Paulo Fonseca, se vocês podem buscar aí, não estou inventando, deu uma chamada, assim, entre aspas, de que o Endrick precisava jogar mais pelo time. Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o menino Endrick nessa temporada. Será que o Mourinho vai usar? Será que o Mourinho vai testar e manter ele sempre no banco? Coisa que o Endrick não quer. O Endrick quer jogar. O staff do Endrick sinaliza, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, que ele quer jogar. Ele, daqui a pouco ele tem 25, 26 anos. Ele vai ser sempre reserva, sempre promessa e sempre sendo emprestado ali e aqui. Se eu fosse ele, né? Eu procuraria um time que encaixasse nas características dele, segundo atacante. Hoje, se eu pensar assim muito de longe, a gente tem um Roma, a gente tem um Inter de Milão. Na Espanha, cara, se eu não me engano, o Atlético de Madrid, mas nunca iria acontecer, né, cara? Real Madrid, Atlético de Madrid, que usam dois atacantes. O Milan não. Quer ver outro time? Na Inglaterra eu acho bem provável. A Inglaterra usa muito 4-2-3-1, 4-3-3. Tem poucos times com essa composição de dois atacantes. Mas, cara, se eu fosse o Endrick, eu procuraria... O Juventus também usa um 4-2-3-1. Eu procuraria um Inter de Milão. Tem Lautaro, tem o Marcos Thuram, tem o Pio Esposito, tem o Boni, né? Eu não sei se eles vão ficar ainda. Mas caso um desses aí se movimentasse no mercado, eu tentaria me encaixar num time com dois atacantes. Um time top, né? Um time que possa jogar campeonatos europeus, Champions League, para ele desenvolver o futebol dele, cara. Agora não é mais o Real Madrid e o valor que o Real Madrid gastou, tá ligado? Porque o Real Madrid não vai abrir mão porque ele gastou uma grana fodida nele. Então é mais ele, tá ligado? Eu quero jogar, eu quero fazer os meus números, eu quero chegar numa seleção brasileira, tipo, não como reserva, né? Como o Endrick, atacante top de tal time. Não sei, no Real Madrid... tem muitos times, cara. Mas, taticamente falando, que é uma área que eu me interesso, estudo, sou entusiasta, né? Tendências táticas e tendências de mercado. Eu veria o Endrick melhor numa composição de dois atacantes, né? Num 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2, né? É isso. Onde ele não precisaria recompor tanto aberto, que é uma das dificuldades que eu vejo nele hoje. Ou ele melhora, né, esse fundamento. Então é isso, rapaziada. Deixa nos comentários, tamo junto. Inscreva-se no canal, né? Aqui eu falo de futebol europeu, que eu gosto. E também do meu time, né? Que a gente atura, né? A gente ama e atura. Até a próxima.